Tá, então nós estávamos julgando o item 225. Aí, Cleberson queria olhar a documentação, como é... Não olhou, não olhou? Não, a documentação é muito grande. Tem alguns extratos aqui, mas eu não sei se foi feita a correlação pelo contribuinte. Os saques, pelo que eu vi, eles são valores praticamente todos, né? Não é isso, doutor André? Ela tentou... Todo, né? Ela tentou fazer a correlação, mas assim, eu acho que não conseguiu fazer de tudo, não, mas para mim isso aí não é importante, porque o restante da documentação para mim é suficiente. O fiscal fala que ela não conseguiu correlacionar, né? E 25% do total da renda só com as despesas médicas. Bom. Cleberson? Eu vou pedir vistas, presidente. Eu não me sinto à vontade aqui em nem deferir tudo nesse momento, como está fazendo a doutora Andréia, dando provimento, tampouco negar também em lote. Eu vejo pela fiscalização, embora tenha a sua coerência, mas eu vejo um rigor bastante excessivo do fiscal. Ele fala algumas coisas aqui que mostram o seu rigor. Os recibos devem ser emitidos no momento em que há a transferência do numerário. Esse é o mundo teórico. O mundo prático não é assim. O mundo prático, e nós temos que viver no mundo prático, não da teoria. E ele fala aqui outras coisas também. Ele fala sobre recibos no mesmo dia. Aí ele está pressupondo que, porque eu recebi, datei, que o recibo muitas vezes é feito depois. É a situação do mundo prático, né? Mas, devido à quantidade de pagamentos, de despesas médicas, de fato, a questão do desembolso pode ser fundamental aqui. E essa utilização de mais de um profissional, parece que é psicólogo, eu não sei se é o psicólogo ou fisioterapeuta. Os dois. Tem dependente, doutor André? Tem, ela tem dependente, só que não está especificado. Não. Parece que nos recibos o dependente, mas tem dependente, né? Aí a questão de não estar especificado o dependente, isso aí é critério superado. Pois é. Então é vista, né? Só estou justificando porque se fosse pelo relatório, eu vejo alguma plausibilidade, mas vejo também um rigor do auditório que me chama a atenção. Tá. Uma volta no mês que vem. Vista para o conselheiro Cleberson transformar em vista coletiva, a relatora votou por dar provimento ao recurso. Neste ponto, houve pedido de vista. Ok. 226, André. 226, Renata, também trata de imposto de renda, referente ao ano calendário de 2004, onde foi apurada a infração de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, foi constatada a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 31.012,52, referente aos valores recebidos da empresa Parmalat, em decorrência de processo trabalhista judicial. Intimado a apresentar a sentença judicial ou acordo homologado judicialmente,
planilha de verbas, guia de levantamento, DARF de recolhimento do imposto de renda retido na fonte, alvará judicial. O contribuinte apresentou apenas a prestação de contas emitidas por Gonzales e associados SC, insuficientes para a comprovação dos rendimentos recebidos e do imposto de renda retido. O contribuinte teve ciência, apresentou a impugnação. No recurso voluntário, de folhas 48 a 52, instruído com os documentos de folhas 53 a 83, questiona o lançamento tributário e considera indevido o imposto exigido. Argumenta que, se a juntada da petição do acordo trabalhista não foi suficiente para a compreensão e comprovação de que não era responsável pela obrigação tributária, no recurso apresentado anexo à homologação do acordo e outros documentos que acredita serem suficientes para comprovar os cálculos aprovados pelo juízo e o recolhimento da primeira parcela do imposto incidente sobre parte da Parmalat, colocando por terra qualquer dúvida quanto sobre o assunto. Então, passando para o voto. A contribuinte ela faz a juntada aos autos da homologação do acordo firmado pelas partes, que está na folha 54 seguintes, no qual fica acordado que a empresa Parmalat pagará à reclamante a quantia líquida de R$ 106.385,65, tendo em vista que os recolhimentos previdenciários e fiscais serão retidos e obedecerão aos cálculos no anexo de folha 57. O relatório dos cálculos haviam sido juntados à folha 10, com a indicação do valor acordado e o imposto de renda retido na fonte. Consta o pagamento da primeira parcela com vencimento em 5/12/2003, no valor de R$ 26.385,65, com imposto de renda retido na fonte de R$ 7.838,60. Em petição para o juiz da 4ª Vara do Trabalho, a senhora Renata informa a inadimplência dos pagamentos do acordo. A hora recorrente esclarece que, nos termos do acordo, o pagamento da primeira parcela foi realizada no vencimento em 5 de dezembro de 2003, e das 4 parcelas mensais restantes, no valor de 20 mil, com imposto de renda retido na fonte de 5.942,16, foram pagas apenas a de 5 de janeiro e 5 de fevereiro. Consta alvará judicial para levantamento de depósito judicial de 9/7/2004, no valor de 44 mil, recebido pelo advogado, em face do resumo do acordo, a folha 57, corresponde justamente ao remanescente do pagamento com as atualizações. Foi ainda juntado o resumo atualizado do débito trabalhista, folha 67, com os valores a serem pagos em 2004 e o valor do imposto de renda retido na fonte. Na declaração de ajuste anual, o imposto de renda retido na fonte é passível de dedução do imposto apurado no ano calendário, desde que vinculado a rendimentos incluídos na base de cálculo, isto é, imposto retido correspondente a rendimentos creditados ou pagos no mesmo ano calendário, a que se refere a declaração de ajuste anual da pessoa física, conforme disposto no artigo 87, inciso 4 do RID de 99, que eu cito. Dessa forma, tendo em vista o pagamento do imposto no ano de 2004, considero legítima a compensação de imposto de renda retido na fonte no montante de R$ 24.009,83, vez que a recorrente sofreu a retenção do imposto de renda e tem o direito de declarar o valor retido para fins de compensação com o valor devido a título de imposto de renda pessoa física, quando do ajuste anual, ainda que se ressaltar que os presentes autos tratam de rendimento que foram recebidos de forma acumulada por força da ação trabalhista, razão porque constata-se a inadequação na metodologia de cálculo utilizada pela fiscalização para os rendimentos trabalhistas. Então, aqui eu cito aquela decisão do STF, no RS 614.406, Rio Grande do Sul, com repercussão geral, que trata da questão da sistemática de rendimentos recebidos acumuladamente, né? A sistemática de cálculo para a incidência do imposto. E
A minha conclusão, ante o exposto, eu conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento para considerar legítima a compensação de imposto de renda retida na fonte no valor de R$ 24.009,83 e com relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, a tributação deverá tomar como base as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda oferida mês a mês pelo contribuinte, regime de competência. Perguntas? Isso ele não pediu, né? Regime de competência ele não pediu. Ele está questionando como um todo e a decisão do STF é posterior às alegações, né? O valor de R$ 24.009,83, ele foi colhido apenas no documento de folha 67? Doutor Pinheiro, eu vou ter que abrir o processo para poder relembrar, mas se eu falei aí... Falou em documento de folha 67, porque esse documento, o único lugar que está rasurado é onde aparece o imposto de renda. Todo o resto vem com o impresso mesmo da impressora matricial da Justiça. Quando entra o imposto de renda, aí está com caneta por cima. É porque deve ser aquele negócio amarelo, o marca-texto, né? Talvez, eu não sei. Não me parece letra mesmo. E letra. no próximo documento, quando aparece o imposto de renda no mesmo valor, também, a única coisa que está rasurada e com caneta escrito por cima é o imposto de renda. Todo o restante vem assim. Mas no documento de folha 67 tem uma observação. INSS e IR relativos à primeira parcela já foram quitados. Folhas 69 e 70. Tem aqui essas folhas? Não, isso aí é desde o processo judicial. Ah, tá. Você está querendo saber se foi copiado aí. Porque daí na folha do processo judicial 69 eu não estou achando. A 69 parece ser bem anterior a essa ou não? Porque essa daqui é a folha 281, ó, do processo judicial. Isso significa que essa quitação nas folhas 69 e 70 do processo judicial foi há muito tempo atrás. A 69, essa de folha 74 do e-processo? É processo 67. Não sei, quando eu olhei esse documento aqui, eu achei isso. Tem razão. Por que exatamente isso daí estaria a única coisa rasurada? E no próximo documento, que também tem o mesmo valor, é o único que está rasurado. Só que ele fala aqui, ó, total do cálculo, tanto observação, INSS-R relativos à primeira parcela já foram quitados. Daí, será que esse valor de 24 tem aqui inserido o valor a uma primeira parcela? Se isso daqui é só da última parcela? Por isso que eu estava perguntando para a doutora André se tem mais documentos além disso. Deixa eu ver aqui o que foi que colocado. Porque eu fui direto no documento que ela citou, sabe? Uhum. E no de folha 67 parece que ele escreveu, mas sobrou um S, né? Da impressora lá embaixo. Por baixo. Estranho. É alguma coisa... Bom...
Cléber, você queria perguntar alguma coisa? Não, os 24 mil sai desse valor aqui, então. Mas os 24 mil é somatório de 4 parcelas que foram pagas no ano 2004. É isso? É resultado de 4 parcelas. É. E, novamente, no documento de folha 79, quando fala em total de IR, de 44.411,22, novamente, IR parece que colocaram alguma coisa por cima e escreveram à mão com caneta IR. Eu perguntei essa questão dos 24 porque a doutora Andréia aqui no voto fala que é um valor de 20 mil com 5.942 reais, né? De imposto de renda. Só que isso vezes 4 não dá 24 mil. Dá menos? A primeira parcela foi realizada no dia 5. Eu entendi que uma parcela foi em 2013. 2003, né? Três, eu quis dizer. Uma parcela em 2003 e 4 em 2004. E 4. Aparentemente, ele informou 31 mil, que seria o imposto de renda retido das 5 parcelas. Aparentemente. Aparentemente é isso mesmo. Ele informou que seriam das 5. Vamos Aí ver essa folha. Sim. O rendimento que ele informou também foi Agora perdi aqui o número. Só um momento. Tem aqui os comprovantes de rendimento, mas não diz respeito a isso, né? Porque na folha 32, que é a prestação de contas que foi apresentada na impugnação, foi considerada insuficiente, temos um valor bruto de 152 mil. Aí, descontado de 30 de honorários, seria 122 mil. E tem imposto de renda de 31. Mas isso englobaria, como pode ser visto aqui, uma parcela de 2003, né? Então, a primeira, uma conclusão que já se tem é que o que ele informou na declaração de 2004 se refere, em parte, a um valor retido em 2003. Né? A princípio, né? A princípio. Aí eu teria, então, 122. Mas ele informou aqui na declaração dele... 31, foi? 31.607. Eu perdi o número da página da declaração dele, onde é que está? Não estou conseguindo encontrar. Declaração para... Achei. Está na página 22. Ele informou 121 de base. Compatível, né? Rendimento bruto menos advogados. Isso. Só que aí, então, mas ainda remanesce só essa para fechar esses 24, né? Isso, claro, se não for relevante, se for relevante ou não, o ponto que foi levantado pelo doutor Pinheiro, né? Porque eu vi o documento, né?
Deixa eu ver só que desde o começo aqui, peraí. Mas tem um documento na folha 10 que não está rasurado. Relatório de cálculos, resumo, que é da Secretaria de Cálculos Judiciais. Imposto de renda de 31. Lá tem os 31.607 de imposto de renda retido na fonte. Na página 61 tem um DARF. Esse DARF não é DARF de recolhimento? Ele não foi recolhido? Parece que não tem autenticação. Página 61. Não tem, sim. Esse foi recolhido em 2003, né? É. 61. Então, o único DARF é de 2003. Não, tem outro também. Os DARFs de 2004 não tem prova. O 2004 parece que é aquele documento mesmo, né? Tribunal Regional. O documento que tem aqui de 2004 é esse da folha 67, com o documento da folha 68. Assim, aparentemente há uma convergência, né? No sentido de que ele recebeu um valor descontado do imposto de renda. Só que os 24 pelos números que a senhora apresenta, não chega aos 24, dá um pouco menos, né? Esses números aqui foram os números que estavam lá no acordo, né? Aqui o 24 a senhora tirou do documento. Do documento. Não, isso está ok, assim, tem um local. Só que não bate, porque o 24 que a senhora apresenta aqui, ele surge do nada. Dr. Klebers. Ou a senhora explicou aqui, porque surge do... Aqueles dois... Eu vou juntar na documentação para mostrar a convergência, né? Uhum. O respaldo das provas. Os dois DARFs que cita aquele documento lá de cálculo, que seriam folhas 69 e 70, são os da folha 60 e 61 do processo. Se eu admitir que essa rubrica aqui... Não, eu não entendi o que o senhor falou, doutor. Não são. Mas aquele documento fala em folha 69 e 70. Que documento? O documento de folha 67. 67. Olha aqui, é o documento que está invocado no voto da doutora Andréia para falar que o imposto de renda é de 24 mil, tem uma observação aqui. INSS e IR relativos à primeira parcela já foram quitados, as folhas 60 e 70 do processo judicial. Perfeito. Correto? Daí, retornando aqueles DARFs lá, acho que são exatamente estes. Tá, então, isso tudo é mais um elemento de convergência. Mas eu me pergunto o seguinte, será que dentro desses 24 são as parcelas além do que já foi pago, ou ele já está aqui dentro? Eu estou entendendo que a observação é nesse sentido, que aquele valor é só o que falta recolher. Tá, e como é que eu chego à conclusão de que ele foi de fato recolhido?
É recolhido, não tem, mas que foi descontado. Que foi né? descontado, teria sido. Foi descontado, me parece que tudo leva a crer que sim. Mas será que foi descontado? E quando é que foi o rendimento efetivamente pago, hein? Teve uma retenção no ano anterior? Será que já não houve pagamento do ano anterior também? Não, essa do ano anterior é esse do DAF. Não, mas às vezes foi retido antes de ser pago. Daí tem que fazer aquela inflação ou deflação, conforme a situação. Não, ele informou tudo como fosse 2004. É ela, né? A recorrente. A recorrente. É 2004. Mas tem um DAF de 2003. E se eu não estou enganado, tem algum lugar, diz que ela recebeu em 2003 também, no final. Ou é a doutora André que fala? Que a primeira parcela foi recebida em 2003. Consta o pagamento da primeira parcela com vencimento em 5/12/2003, no valor de R$ 6.385,65. O imposto de renda de R$ 7.838,60. Me parece assim que ela recebeu a primeira parcela em 2003. E tem a prova do recolhimento de imposto de renda. Só que ela informou tudo em 2004. Tanto a base de cálculo quanto o valor retido. Com base também naquele demonstrativo, né? Não é demonstrativo, é prestação de contas. Só que essa prestação de contas foi feita por quem? É só uma tabelinha, não é? Não, sim, mas ela dá a visão do todo, né? Do valor total que mostra que o que ela informou na declaração de 2004 seria de tudo. Está vendo que nessa prestação de contas aí diz que na página seguinte seria do advogado. Tem um depósito no dia 15/12. Que por que vocês estão olhando isso? Que foi a prestação de contas do advogado. Que folha que é? Na página 32, 33. Foi descontado o valor dela de INSS também, né? Eu acho que ela nem descontou isso, não? Não, acho que não. Porque normalmente, às vezes, o juiz não manda descontar a parte do segurado, né? O juiz manda a empresa pagar, né? Mas tem alguma coisa nesse sentido, INSS da reclamante, INSS da reclamante, INSS reclamada aqui. Mas esse caso, eu acho que foi a empresa que pagou. O INSS da reclamante? Porque parece que aqui na página 32, esses 12 mil, quer dizer, tem dois INSS, na verdade, né? Porque diz aqui, saldo a favor do reclamante, 75 mil. Mas não está batendo, né? O que mais me incomoda é estar rasurado. Que aqui na página 32, doutor André, tem só três parcelas de 20 mil, não são 4. (15/1, 15/2, 15/3).
Olha lá, fala na folha 33. O imposto de renda no valor de 31.607 poderá ser restituído com a declaração do exercício 2004, ano base 2003. Por que será que ele fala isso? Será que não foi tudo retido no primeiro ano, não? 2003? E o que mais me incomoda é que todos os documentos, quando tem um campo que é do INSS, Depois de renda. depois de renda, ele vem com escrito à mão. Por que o advogado diz isso? O imposto de renda deverá ser restituído quando é do exercício 2004, ano base 2003. Aqui nós estamos no ano base 2004, não é isso? Uhum. Mas eu acho que é porque, como teve as parcelas não foram pagas na época certa, né? Não, mas por que ele fala isso? Aqui, nessa declaração do advogado. Às vezes o imposto de renda foi todo recolhido em 2003, né? Só a parte líquida dela que foi pago parcelado. Quatro parcelas. 15 mil em 2003, mais 3 de 20 mil. Aí teria que ver se tem DAF em 2003, né? Não tem as DAFs aqui, não tem a prova dos recolhimentos. Não, eu não trouxe, né? Diligência? Não, da minha parte, eu acho que tem, eu acho que ela foi descontada aqui. Tá, e aí, então, qual que é o seu julgamento? Só que o que eu... Mas, doutor Kleberson, são sempre cálculos. Não tem nada além de cálculos, não é? Uhum. Olha, aqui esses documentos mesmo, ó, resumo de atualização de débitos. Aprovo daí com os cálculos. Compra-se antes de face da urgência secretaria para renumeração dos autos. Relatório de atualização dos débitos. Cálculo do INSS. Bloqueio judicial. Daí quando vem a guia aqui, ela está em branco. Daí tem um embargo da execução. Esses cálculos já foram apresentados para o fiscal, foi apresentado para a DRJ, todo mundo falou que ela não trouxe o comprovante da retenção. Bom. Cleberson. Só está faltando a questão, para mim, os 24, não está faltando uma justificativa ali da doutora Andréia. Como é que chegou nos 24? Os 24 está aqui, mas porque o valor que era para ser retido era 5.942, né? Por que 5.942? Em relação à parcela de 20 mil, líquido. Não, mas aqui nós estamos no ano 2004, é o restante. Sim. Não dá. Mas o que você acha? Então, tem que... aqui, a doutora Andréia tem que dizer que está baseado aqui nessa folha de cálculo aqui, que o doutor Pinheiro diz, acho que ele acha que é... Mas eu não coloquei isso, não.
Folha 67. Tá. Porque eu venho falando de todos os documentos, né, e falo que foi ainda juntado o resumo atualizado do débito trabalhista, folha 67, com os valores a serem pagos em 2004 e o valor do imposto de renda retido na fonte. Mas aí, quer que eu acrescente mais alguma coisa? O que comprova que efetivamente ocorreu a retenção. Que o valor pago para ela foi sem esse imposto de renda, né? Uhum. O valor pago. Bom, mas, Cleberson, você vai acompanhar a relatora? Eu vou acompanhar parcialmente só, porque essa parte do regime de competência aqui não faz parte da LID. Pois é, ele não requeriu isso, né? Desde o início. Eu nem poderia, porque não tinha a decisão ainda do STF. Mas Muitos pediam. a LID, o que a fiscalização fez, ela não alterou os rendimentos dele. Mas, de qualquer forma, você vai dar provimento. Não, mas se ela mudar o regime de competência, ela vai estar retificando de ofício a declaração, porque o lançamento não versou sobre isso. Esse é o ponto. A motivação, a inflação é compensação indevida. Compensação indevida. Não é que a base de cálculo não foi alterada pela fiscalização, foi a mesma declarada pelo contribuinte. Não é questão de omissão, como quando a gente normalmente trata, que mesmo o contribuinte não questionando, né, nós reconhecemos por conta da decisão do Supremo. Exatamente, não é caso de omissão. A inflação que eu entendi é só compensação indevida de imposto de renda. O que foi que o doutor Raide falou? Essa parte não faz parte da acusação. Isso não foi objeto de lançamento. Foi só a glória do imposto de renda retido na fonte. Não foi omissão de rendimentos para ensejar recálculo, pelo que eu entendi. Isso. Então não pode, essa parte, e nem foi questionado, nada. O Cleves te acompanha no imposto retido, mas essa parte não faz sentido. Eu não entendi como é que o Dr. Cleberson chega no valor do retido. O documento lá. A prestação de contas do advogado? Folha 67. Mas a folha 67 fala em 24 mil. E ele faz um valor menor. E é o que ela está dando, 24 mil. Não, isso é a Andréia, mas o Dr. Cleberson diverge no valor. Divergiu no valor? Ou não? Eu entendi que divergiu. Eu entendi que não. Acho que não. O que acontece é que na folha 68, ele foi atualizado o imposto ali. Eles atualizaram lá no tribunal. Não, mas o 67 e o 68 é exatamente o mesmo valor. André, você vai retirar essa parte? Não é não, doutor. Não, é 2409,83. Não, veja que o 68, o original é 23.768. André, você vai retirar a parte do RRA? Pois é. Essa infração não é por omissão de rendimento, é só glosa de imposto de renda retido na fonte. Tudo bem. Então tá, então o Cleberson concordou, é dar provimento, pronto.
Raíde. Acompanho. Pinheiro. Mas então vai ficar por 24. Uhum. Eu sei que é um ponto assim que poderia ser trabalhado, né, Pinheiro? Mas é uma diferença pequena. Não sei, para dar para dar uma solução aí, né? Também estou com um olhar prático aí. Agora, a não ser que tiver uma justificativa para dizer que seria. Porque tem que dizer o que foi descontado, né? Aqui a gente não tem que foi recolhido. O raciocínio é que foi descontado dela, então ela teria direito de deduzir. Sim, mas é complicado. Bom, Pinheiro. Quer pedir vista? Resolve. Não, eu estou raciocinando. Pois é, mas então a vista precisa raciocinar. Já perdeu muito tempo nesse processo. Porque o que me incomoda é esses cálculos. Não tem efetivamente o que foi retido. Tem caminhado, dá para presumir. Então, pronto. Os documentos todos convergem, né, para isso. Tá bom, eu vou presumir também, eu acompanho. Ai, que bom. Acompanhe. Acompanhe. Então, por unanimidade, dar provimento. Mas você vai tirar, né, André, essa parte do RRA, né? Vou sim tirar. Tá. Não, só desculpe. É dar provimento? Porque ela foi só a glosa do IR-fonte. Mas ele não pediu 30, ele não pediu 31? É parcial. Parcial provimento. Dar provimento. É parcial. Parcial, recurso voluntário. Para considerar legítima compensação do imposto IRR-fonte no montante 24, tá, ok? Pronto. O 227. Mas não é meu, não, né? Peraí. Seclaí, Aparecida. Imposto de renda também, no calendário 99. Lançamento deve originar a constatação de que o contribuinte, na sua DPF, deduziu indevidamente o imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 87.416, glosados em razão de não constar na base de dados da Receita Federal que houve recolhimento pela fonte pagadora. No auto de infração consta também que foi alterado o montante dos rendimentos tributáveis declarados no valor de R$ 289.717,55 para o valor apurado de R$ 203.561,80, já deduzidos os honorários advocatícios. DRJ julgou procedente em parte o lançamento exonerando a aplicação da multa de ofício no valor de R$ 38.459,99 e mantendo a exigência do imposto no valor de R$ 51, acrescido de multa de mora e juros. No recurso voluntário, a contribuinte alega em síntese que, em face de determinação judicial, a obrigação de proceder ao recolhimento permanece sendo da fonte pagadora, haja vista que não houve liberação total do valor depositado em juízo
tendo sido liberado para o contribuinte o valor de R$ 253.191,94, correspondente a 74,34% do depósito, ficando o restante do valor de R$ 87.394,47 retido junto à fonte pagadora à disposição do juízo. Só um instante. Tá. No mérito, com efeito, a retenção é decorrente da ação trabalhista contra o Banco Sudameris Brasil, em que a reclamante levantou do montante total depositado pelo banco reclamado, R$ 342.183,12, a importância de R$ 253.191,94. Desse total levantado, foi deduzido honorários advocatícios de R$ 50.890,95, restará contribuinte o valor de R$ 202.399. Conforme documentados aos autos, a guia de depósito judicial consta a folha 192 com montante de R$ 345.8641 em favor da reclamante. O alvará judicial para que a reclamante e seu advogado proceda ao levantamento correspondente a 74,34% do total depositado, a importância de R$ 253.191,94, consta a folha 7. O termo de esclarecimento é emitido pelo Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal para que o Banco Sudameris apresentasse cópia do DARF com o recolhimento do imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos à SECLAIR, estado na folha 58. A folha 63, em resposta ao termo de esclarecimento, o banco informa que sofreu penhora em 1/11/99, no valor de R$ 340.586,41, valor este onde já está contido o imposto de renda retido na fonte a ser recolhido. Portanto, somente após decisão judicial é que o juízo de origem liberará a importância que cabe ao fisco. Neste diapasão, resta comprovado que o valor levantado pela contribuinte sofreu a retenção do imposto de renda, tanto que do montante de R$ 340.586,41 depositado em juízo, a hora recorrente levantou R$ 253.191,94, sendo que do total levantado foi deduzido R$ 50.890,95 a título de honorários, restando a contribuinte R$ 202.300. Dessa forma, considero legítima a compensação de imposto de renda retido na fonte, efetuada, vez que a recorrente sofreu a retenção do imposto de renda no ano de calendário de 99 e tem o direito de declarar o valor retido para fins de compensação com o valor devido a título de imposto de renda, pessoa física, quanto do ajuste anual. Aí, essa outra parte é a questão da ação trabalhista e da metodologia de cálculo utilizada pela fiscalização do RRA. Então, nesse caso, eu conheço e dou provimento, né, para... Com relação... Só que aqui eu coloquei essa parte, né, com relação aos rendimentos recebíveis acumuladamente, tributação deve tomar como base as tabelas e alíquotas das épocas próprias, a que se refere, observando a renda oferida mês a mês. Eu não coloquei, foi a parte aqui do imposto de renda, da retenção. Dá provimento para isso aqui também, para a questão da retenção. Não entendi. É porque é legítima a compensação dela, a conclusão a que eu cheguei, né? É legítima a compensação de imposto de renda retido na fonte efetuada, vez que a recorrente sofreu a retenção do imposto no ano calendário de 99 e tem o direito de declarar o valor retido para fins de compensação com o valor devido a título de imposto de renda da pessoa física, quanto do ajuste anual. Eu não coloquei essa conclusão lá embaixo. Doutora Andréia,
E com base em que documento que você chegou à conclusão que ele foi retido o valor de 87 mil a título de imposto de renda? Ou quais documentos? Doutora Andréia, sem som, sem som. Desculpa. Desculpa. Com base no documento do banco. Qual as folhas? Esse processo, deixa eu só abrir aqui, por favor. Você fala. Folha 58. Que ela citei na porta. Olha na folha 59. Sim, mas aonde está que foi retido o imposto de renda? Esses documentos demonstram, não? Não, Esses quais? desculpe, doutor André, assim, pode até demonstrar que ele recebeu um valor menor do que o valor total, né? Mas que esse desconto é imposto de renda. Foi pago para ele com essa retenção, justamente porque a obrigação era do banco, né, de efetuar o imposto de renda. O banco foi questionado, acho que foi pelo juízo, sobre essa retenção, e ele alega que teve um bloqueio, e que a partir do momento que for decidido pelo juiz, é que vai poder proceder o recolhimento do imposto de renda que foi retido. Tá, mas isso está onde? Documentos assinados são as guias de depósito, né? O voto fala de um documento na folha 63, termo de esclarecimento. Tenho a folha 63. tem uma resposta. Certo. Que ele disse que sofreu a penhora, né? É. A folha 67. A e-folha, né? 67.
Está sem áudio, sem áudio. Sem áudio, doutor Pinheiro. Está sem áudio, doutor Pinheiro. Pinheiro, você não consegue destravar o microfone? Não, eu não tentei destravar, eu estou vendo o documento aqui. Ah, você estava falando, parou depois? É, eu estava vendo as datas. Do documento de folha 63 é 6 de outubro de 2004. E depois o documento de folha 67 ele é setembro. Ambos direcionados para a fiscalização. Um é do Sudameris e outro também do Sudameris. Quer dizer, o próprio banco não tem informação discrepante. Primeiro ele fala que do valor depositado já estaria o imposto de renda retido na fonte, depois aquele outro documento que falou, o doutor Rodrigo ressaltou, parece que não estaria. Bem. Onde é que está a prova que é esse o valor? Gente, não dá. Travamos de novo. A doutora Andréia está se baseando nas informações prestadas pelo banco para fiscalização. E o banco ele ratifica de que não houve recolhimento. Mas depois vem com aquele esclarecimento que, no entender dele, já estaria dentro do depositado, por isso não fez o recolhimento. Mas está ou não está? O que entendeu o juízo? A gente não tem, Eu peço vistas, então, também. nós não temos como ficar analisando o processo aqui, né? Os dados têm que vir. Vamos lá. Esse é o qual mesmo? Já até me perdi aqui. É o 227, né? Esse é o 227, exatamente. Então, sai vista, por favor. Vamos lá. Agora é Mateus 228, já foi, saiu por 229. O 228 foi retirado de pauta, né, anteriormente. O 229, Francisco José Crescêncio Pereira, final 2007, 33. A infração apurada pela fiscalização, relatada na descrição dos fatos, foi compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de 39 mil, referente à fonte pagadora, Instituto Nacional de Seguro Social, CNPJ. Conformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação com as alegações as quais eu transcrevo, em seguida sobreveio o julgamento proferido pela DRJ, cujo dispositivo considerou a impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário, transcreva a ementa. O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs recurso, reprisando em grande parte os argumentos tecidos em sua impugnação, no sentido de que todas as retenções do imposto de renda foram efetivadas pelo INSS de ofício,
quando da liquidação dos respectivos precatórios, não existindo outro motivo que pudesse dar sustentação a essa cobrança de imposto de renda. Os autos foram remetidos a este conselho, não houve contrarrazões ao relatório, passo ao voto. Após analisar a documentação acostada aos autos, a DRJ entendeu que restara comprovada pelo contribuinte a retenção do imposto de renda retido na fonte compensado na declaração de ajuste anual, somente no valor de R$ 7.160. O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs recurso voluntário, alegando que todas as retenções foram efetivadas de ofício pelo INSS, transcreva as razões recursais. Pois bem, a Lei 7.450, de 23 de dezembro de 85, em seu artigo 55, fundamenta o artigo 943, parágrafo 2º do Regulamento de Imposto de Renda, assim dispõe sobre o assunto, transcreva o artigo. Após analisar exaustivamente a documentação constada aos autos, inclusive apresentada em sede de recurso voluntário, tem um posicionamento coincidente com o proferido pela decisão de piso, motivo pelo qual adota as mesmas razões de decidir abaixo transcritas. Dessa forma, o entendimento aqui adotado possui respaldo na seguinte análise, elucidada na planilha abaixo, sendo que todos os documentos foram verificados individualmente por este relator, de modo que, ao final, o valor do imposto de renda retido na fonte comprovado é idêntico ao constatado também pela DRJ. Transcrevo aqui, olhei documento por documento e transcrevo qual folha dos autos estão esses documentos, bem como o valor. Somando, o valor é idêntico ao considerado já pela DRJ. Conforme esclarecido pela DRJ, não é possível considerar como comprovante de retenção os emitidos em nome de terceiros, eis que a legislação que autoriza a compensação do imposto de renda retido na fonte exige que comprovante de retenção seja emitido em nome do próprio contribuinte. Para além do exposto, cabe destacar que os documentos são constados aos autos em sede de recurso voluntário, em nada modificam a comprovação dos autos, na forma determinada pela DRJ, também por este relator, eis que se tratam de planilhas de controle interno, sem autenticação ou informação de que se trata de documentos oficiais das fontes pagadoras ou mesmo de órgãos oficiais do governo. Tais documentos por si só não são suficientes para comprovar se houve ou não a retenção de imposto de renda na fonte sobre os honorários oferidos pelo contribuinte e em que montante, uma vez que não trazem nenhuma informação a respeito. Por fim, registro que a forma pela qual os documentos foram juntados aos autos denota uma completa desorganização por parte do recorrente, no intuito de comprovar suas alegações, dificultando sobremaneira a tarefa deste julgador. Verifique o julgamento, os documentos muitas vezes foram juntados sem uma organização padrão, sequer com a apresentação de capas e outros mecanismos de identificação, tornando a análise da comprovação das retenções um verdadeiro desafio. A propósito, há inúmeros documentos que foram apresentados em duplicidade que, numa análise desatenta, poderiam passar despercebidos pelo julgador, induzindo o equívoco de considerar valores em duplicidade. Cabe pontuar que o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador uma massa de documentos. Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de comprovar as demais retenções, não há como afastar a acusação fiscal. Então, estou conhecendo o recurso voluntário para, no mérito, negar de provimento. Treves. Acompanho o voto do relator. Raide. Acompanho. Rodrigo. Acompanho. André. Acompanho. Por unanimidade, negar provimento ao recurso. Próximo. Assim sou eu. 230, Luiz Gonzaga. Aqui, na origem, foi a notificação de lançamento por deduções devida pensão alimentícia, despesa médica dependente, construção. Acabei colocando no relatório o comprovante a justificação das glosas de valores, mas, no caso, a pensão alimentícia, a fiscalização justificou que não houve apresentação da sentença judicial ou acordo homologado, apenas da audiência de conciliação e julgamento. Os 2 anos calendário, são 2 anos calendário.
O contribuinte foi notificado. A impugnação aí contestou somente a glosa da pensão alimentícia e colocou assim, quanto às demais despesas, é que a oportunidade para a retificação das pendências. O lançamento foi julgado procedente e acabou que a ementa da DRJ acabou colocando a dedução indevida, entrega de declaração retificadora, porque ele pedia para retificar as despesas, né? Então, ela acabou colocando a ementa da falta de espontaneidade da entrega da retificadora. No recurso voluntário, o contribuinte alegou a comprovação da pensão, que as despesas médicas informadas quando dependentes estão vinculadas a seus filhos e que as despesas de construção estão comprovadas. Depois do recurso, falo aí uma consideração sobre o carimbo do correio, que não tem a data do recebimento, mas tem um carimbo. Em relação à lide, coloquei aí que o impugnante alegou e transcreve a parte da impugnação, dizendo que ele diz já a época aí quantas despesas que o plano de saúde foi descuido do declarante, já que despesas, entendimento era de que poderia ser deduzido, visto que se está do plano de saúde dos seus filhos pagos à parte. Contra outras despesas, quer que seja desconsiderada a restrição com pensão alimentícia, seja dada a oportunidade de retificar de outras pendências. Observo que não houve contestação quanto às glosas de despesas médicas com instrução, o julgador assim observou. Quanto às demais glosas efetuadas nas notificações especiais de despesas médicas, o contribuinte, nas suas defesas, apenas requer a oportunidade para retificar as pendências. Já em sua primeira defesa, o contribuinte reconheceu a possibilidade de deduzir as despesas com filhos pagas à par da pensão. E aí eu só cito a questão do filho dependente, alimentando, e considero que não impugnada a parte da despesa com dependente, despesa médica com instrução. Então, fica a pensão alimentícia. A glosa dos valores dessa pensão paga é Eudice Lima de Araújo, motivada por ter sido apresentado apenas documento relativo à audiência de conciliação realizada em 91. E aí, até colo esse documento para facilitar a análise, que fala realmente uma audiência, aberta audiência, só que nesse mesmo documento, se verifica que tal audiência visou rediscutir o valor da pensão já paga pelo contribuinte, o valor de 40% de vencimento. O valor já vinha sendo pago, como se verifica numa cópia do ofício do Poder Judiciário, uma cópia para a fonte. Assim, na audiência de conciliação, pleiteou o contribuinte a redução do valor. Eu destaco aí a parte, né? Essa audiência, na verdade, eu concluí que é um valor para reduzir uma pensão que ele realmente vinha pagando. Ele está pleiteando a redução do valor. E tem uma sentença judicial que está manuscrita na folha 175, entendi dessa forma. Em que pese a sentença judicial manuscrita apresentada não contém expressamente valores da pensão, entende-se que a decisão foi pela manutenção do desconto na fonte, que se comprova pelas fichas financeiras apresentadas nas folhas que eu cito. Em tais fichas, a pensão alimentícia sobre o Código 2013, percentual de 40%, corresponde ao valor glosado. Demais compulsão dos autos desse outro processo, também relativo ao lançamento do nome do contribuinte, nota-se do termo de audiência e conciliação juntado a esse processo que a pensão foi paga até 2013, ano que foi revisto o percentual de desconto da remuneração. E aí tem um termo de audiência e conciliação, está reduzindo o valor para 16% dela. Então, o que ele traz é esse termo de audiência e o desconto na fonte. E aí eu conheço do recurso do provimento parcial para restabelecer as despesas com pensão, esses valores. Cleberson. Eu só gostaria de confirmar a comprovação do pagamento não foi motivo. Foi na fonte. Motivo da glosa. Então, eu copiei, agora tem que olhar o processo. Peraí, deixa eu só...
Foi só a falta do termo, né, da sentença. Tá bem, acompanho. Em 2007, não houve apresentação da sentença judicial acordo homologada, apenas dessa audiência de conciliação. Do outro ano, mesma coisa, isso. Clebson acompanhou? Raide. Acompanho. 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 Acompanhe. Acompanho. André. Acordo os membros, então, por uma unanimidade, dá provimento parcial recurso para restabelecer as despesas relativas à pensão alimentícia nos dois valores aí, nos anos calendários 2007 e 2008, respectivamente. Mateus 231. Tem 2, 3, 1. Tarciano e Roldão. Final 2010, 59. Trata-se de omissão de rendimentos, caracterizado por depósitos bancários de origem não comprovada. A base legal do lançamento encontra-se nos autos. Em cumprimento ao mandado de procedimento fiscal emitido em decorrência da operação fiscal, movimentação financeira incompatível com rendimentos declarados, foi realizado o procedimento para verificação dos cumprimentos das obrigações tributárias pelo contribuinte. O procedimento foi motivado pelo fato de que a sociedade empresária Promentec Serviços transferiu recursos das contas correntes da pessoa jurídica para as contas particulares mantidas pela sócia nos bancos Itaú, do Brasil e Bradesco. Também foi verificado que a contribuinte teve movimentação financeira incompatível com os rendimentos. Em 22/6, a contribuinte teve ciência via postal do termo de início do procedimento fiscal e, nessa oportunidade, o sujeito passivo foi intimado a apresentar documentos, entretanto, não apresentou documentação solicitada. Em razão disso, foi solicitada a emissão de requisição de informações sobre movimentação financeira. Em 16/10/2009, a contribuinte foi intimada para comprovar a origem dos recursos. Inclusive, foram encaminhadas cópias dos extratos bancários, apesar de intimada, não informou. A contribuinte teve ciência do lançamento em 8/4/2010. Apresentou os seguintes argumentos, os quais eu transcrevo. Em 6/5/2010 foi expedida a comunicação, a resposta ao requerimento protocolado no dia 4/5/2010, sendo recebida pelo contribuinte no dia 11/5/2010. Em 10/6/2010, a interessada apresentou a petição alegando o seguinte, que o deferimento de vista do processo foi recebido em data posterior ao término do prazo para a propositura da impugnação, teve a defesa cerceada, sem acesso aos autos, não teve conhecimento da integralidade, requer juntado do aviso de recebimento enviado pela Receita, em seguida sobreveio julgamento proferido pela DRJ, cujo dispositivo considerou a impugnação improcedente com a manutenção do crédito tributário. Transcreva a emenda. Contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs recurso voluntário, com os seguintes argumentos em síntese. Violação ao sigilo bancário. A recorrente jamais promoveu movimentação financeira e nunca teve aproveitamento econômico fiscal em relação a tal quantia. Não houve aquisição de disponibilidade econômica, sendo ônus da fiscalização essa demonstração. A multa atenta contra o princípio da impossibilidade de confisco tributário, são cobradas 2 multas, uma passível de redução a título de multa proporcional e outra sem nenhuma previsão reducional, impossibilidade da Selic, que capitaliza os juros. Em seguida, os autos foram remetidos ao Conselho, nova apresentação de contrarrazões, relatório, juízo de admissibilidade, recurso é tempestivo, toma conhecimento, preliminarmente a contribuinte alega violação do seu sigilo bancário, o que culminaria com a nulidade do lançamento por ter se baseado em provas ilícitas. Aqui eu afasto em razão da decisão do Supremo, recurso extraordinário 601/314, com repercussão geral. Não merece guarida a alegação do contribuinte, devendo ser mantido o acordo neste ponto. Então, afasto a preliminar.
Mérito, conforme narrado, o lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação de cumprimento das obrigações tributárias. O contribuinte teve movimentação financeira incompatível com os seus rendimentos. Em relação ao mérito, o contribuinte apenas nega de forma genérica o recebimento destes valores, ao mesmo tempo que afirma que não houve aquisição de disponibilidade econômica, sendo ônus da fiscalização essa demonstração. Não informa a origem dos depósitos efetuados em suas contas correntes, não apresenta qualquer documentação probatória da origem dos recursos, pois bem, com efeito a regra geral do artigo 42 da Lei 9.430, cria uma presunção legal, invertendo o ônus da prova, que admite a prova em contrário. Nesse caso, não há necessidade do fisco comprovar o consumo da renda, súmula CARF 26. Marcos falar em dúvida pró contribuinte para se desincumbir do ônus probatório previsto em lei. A súmula 182 do TRF não mais subsiste. E no caso dos autos, apesar de a base de cálculos de depósitos não comprovados ter sido extraída diretamente dos extratos bancários recebidos do banco, a recorrente optou por se manter inerte, não informou a origem dos depósitos efetuados em suas contas correntes e não apresentou qualquer documentação. Também não basta a alegação genérica de que jamais promoveu movimentação financeira, eis que a prova colecionada pela fiscalização aponta em direção justamente contrária. Faço uma citação acerca do ônus da prova. O litigante deveria ter sido zeloso em guardar os documentos. O princípio da verdade material não dispensa a produção probatória. O contribuinte não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a origem dos depósitos. Sob alegação da multa ser confiscatória, cito o artigo 136 do CTN, a súmula CARF, impossibilidade de pronunciar sobre a inconstitucionalidade. A propósito, não há que se falar em duplicidade de multas, conforme alegado, isso porque foi aplicada apenas a multa pelo lançamento de ofício, a multa proporcional mencionada no auto de infração de respeito a essa mesma multa, apenas com a possibilidade de redução, nos seguintes termos, o qual eu transcrevo. Sobre a Selic, também súmula CARF 4, não há nulidade nos autos, estou conhecendo o recurso voluntário para rejeitar a preliminar e no mérito negar-lhe provimento. Cleberson. Acompanho o voto do relator. Acompanho. Pinheiro. Acompanho. 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 Então, por unanimidade, eu posso rejeitar a preliminar e negar provimento. O próximo. 232. Nivaldo Magalhães Aragão, final 2008, 42, item 232. Lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação das obrigações tributárias, tendo sido constatada a omissão de rendimentos. Conformado, o contribuinte apresentou impugnação, parcialmente transcrita abaixo, transcrevo. Em seguida, sobre o julgamento proferido pela DRJ, por meio do acórdão de folha 101, cujo dispositivo considerou a impugnação improcedente com a manutenção do crédito tributário exigido, é verimento do julgado, transcrevo. Contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs recurso voluntário, alegando em síntese que jamais teve o ânimo de lesar o fisco, sendo um trabalhador honesto, ocorreu a decadência do crédito tributário, ocorreu a prescrição do crédito tributário, ocorreu a prescrição intercorrente do crédito tributário, ratifica os termos de sua impugnação. Em seguida, os autos foram remetidos a este conselho para apreciação e julgamento, não houve contrarrazões. Juízo de admissibilidade, o recurso é tempestivo, tomo conhecimento. Decadência e prescrição do crédito tributário. Em seu recurso, o contribuinte alega inicialmente a decadência, prescrição e prescrição intercorrente, de modo que o crédito tributário exigido estaria extinto. Entendo que a argumentação sobre a decadência do crédito tributário não procede, sobretudo considerando que o fato gerador do imposto de renda de pessoa física ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário, esse entendimento da súmula 38 CARF, aplicando o caso a contagem de prazo previsto no artigo 150, fato gerador de imposto de renda de pessoa física, considerando o exercício lançado de 2004, ano 2003 ocorreu 31 de 12 de 2003, sendo este o termo inicial. Assim, a autoridade teria até 31 de 12 de 2008. Aplicando o caso a contagem do 173, deveria ter sido entregue pelo contribuinte até o último dia útil do mês de abril de 2004, o lançamento só poderia ser efetuado pelo fisco a partir do mês de maio de 2004, portanto, tinha administração tributária 5 anos, ou seja, 1º de janeiro de 2005 a 31 de 12 de 2004.
9. Não há que se falar em decadência, seja pelo artigo 173 ou 150, parágrafo 4º, eis que o contribuinte tomou ciência do lançamento no dia 21/8/2008. Der certo, o lançamento considera-se realizado, só se perfectibiliza com a intimação do sujeito passivo. Não há que se falar em prescrição, eis que somente terá início após a constituição definitiva do crédito tributário. Também não há que se falar em prescrição intercorrente, súmula CARF 11. Então, estou rejeitando o prejudicial de decadência e afastando as preliminares levantadas pelo recorrente, passa a examinar o mérito. Conforme narrado, o lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatada a omissão de rendimentos. Em relação ao mérito, o contribuinte se limitou a ratificar genericamente as alegações de defesa e, pelo que se depreende, afirma que jamais teve a intenção de causar prejuízo ao erário. Entendo que a alegação não merece prosperar, cito artigo 136 do CTM, bem como faço elucidações sobre o artigo 42 da Lei 9.430, cito a súmula CARF 26, que se trata de uma presunção legal. No caso dos autos, conforme muito bem observado pelo DRJ, decorrente... Caiu? Quem? Quem? Doutor Cleberson. Aqui. Acho que ele está congelado. Ah. Cleberson? Ele passou mensagem. Será que a gente chuta ele aí? Ele sai. Passou uma mensagem dizendo: a luz está retornando. Ah, sim. Ixi, mas até ele entrar com a internet. Aí, entrou, já entrou. Entrou eu. Beleza. Entrou, ótimo. Retornei aqui, caiu Sim. a luz aqui na cidade, aqui na região, mas já. Sim, então eu afastei a prejudicial de decadência, doutor Cleberson, bem como as preliminares de prescrição e prescrição intercorrente. No mérito, o contribuinte ele alega que jamais teve a intenção de causar prejuízo ao erário. Cito o artigo 136 do CTM, súmula CARF 26. No caso dos autos, conforme muito bem observado pela DRJ, o recorrente, apesar de ser intimado diversas vezes a apresentar esclarecimentos, optou por permanecer inerte, não se livrando, portanto, do ônus de comprovar suas alegações. Simples alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para afastar a acusação fiscal. Demais disso, o próprio recorrente admitiu que recebeu os valores discriminados na fração, conforme defluiu de sua afirmação a folha 68, de que exerce a função de pequeno comerciante em Manaus, na região amazônica. Dessa forma, considerando que o contribuinte não se incumbiu do seu ônus, não há como afastar a acusação fiscal, não vislumbro qualquer nulidade, então estou conhecendo do recurso voluntário para afastar o prejudicial de decadência, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento. Cleberson. Sim, não houve nenhum prejuízo, que eu acompanho aqui pela minuta o voto do doutor Matheus. Eu acompanho o voto para negar provimento. Acompanho. Acompanhe. Acompanho. Acompanhe. Acompanho. Por unanimidade. Só inverter a ordem aqui, Matheus. Não sei, acho que é mania de copiar e colar dos outros. Rejeitar as preliminares, afastar a prejudicial de decadência, no mérito negar provimento do recurso. Isso, está ótimo. 233 já foi, 234. 234. 234. É de Adolfo Fei. É um recurso voluntário, em face de acordo que julgou improcedente manifestação de inconformidade contra despacho decisório que deferiu pedido de restituição veiculado em Perdecomp, transmitido em 2010, no qual postulou-se restituição de crédito resultante de pagamento indevido ao maior efetuado em 2009, referente a período de apuração, aqueles lá que eles colocam 1980, no valor de 191.101,11, representado pelo DARF tal, recolhido por código de pagamento tal, código de receita tal, despacho decisório, constatou que o crédito foi integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, processo número tal, não restando valor disponível para restituição.
Daí, nos tópicos da manifestação de inconformidade, o contribuinte falou sobre o direito à redução integral da multa para pagamento à vista e juros de mora. No despacho, por força de despacho, foi realizada diligência cientificada ao contribuinte, tendo este se pronunciado. Daí eu transcrevo as emendas do acordo, ele é cientificado e o contribuinte alega. Aqui eu resumo as alegações do contribuinte nos tópicos direito à redução integral da multa para pagamento à vista e juros sobre multa. Este é o relatório. Admissibilidade. Diante da intimação 23 de 7 de 2013, interposto em 15 de 8 de 2013, é tempestivo, preenchidos os requisitos, direito à redução integral da multa para pagamento à vista. Como bem asseverado pela nota técnica PGFN CDA 1045 de 2009, a Lei 11.941 de 2009 limitou-se a fixar o percentual de cada redução. No caso concreto, 100% da multa e 45% dos juros para pagamento à vista. E por se tratar de concessão de benefício fiscal, a interpretação deve ser restritiva, a implicar a aplicação dos percentuais de redução sobre a respectiva parte integrante do débito no montante, no momento em que o sujeito passivo manifesta a pretensão de pagar o débito à vista ou de incluí-lo em parcelamento, não sendo cabível a adoção do critério de acessório servir o principal em razão de a lei tributária não ter determinado tal distinção. Em outras palavras, em face do disposto no artigo 111 do CTN, não há como se aplicar a regra de acessório civil principal extraída do artigo 92 do Código Civil, não sendo a jurisprudência invocada pelo recorrente vinculante. Por fim, destaque-se que o contribuinte efetuou o recolhimento em 27 de 11 de 2009, ou seja, após a nota PGFN CDA 1045 de 2009, emitida em 3 de 10 de 2009, porque a Receita inicialmente não adotava esse entendimento, mas a PGFN adotava, daí emitiram a nota. E a Receita passou a seguir. Juros sobre multa. Não prospera a alegação de não incidência de juros sobre multa de ofício, eis que o presente colegiado está vinculado ao entendimento vertido na seguinte súmula, que é 108. Conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Cléris. Realmente estão ouvindo? Sim. É um assunto que eu não tinha conhecimento. Aliás, nunca analisei, né, sobre essa redução. O senhor pode sintetizar de novo, doutor Pinheiro, aqui a questão? Não a leitura, mas fazendo com as suas palavras. Em breves, uma explicação bem breve. A lei determinava o pagamento à vista com benefício. Tá? Daí, é 100% da multa e 45% dos juros. Mas você calcula com base na foto, tira a foto, quanto é que tem de principal, quanto é que tem de juros e quanto é que tem de multa, e aplica os percentuais, e é isso. Ou então, primeiro aplica a redução da multa e depois aplica a redução dos juros. E daí vai usar a regra do acessório, segue o principal. Se a multa integralmente caiu, não vai ter juros sobre multa. Acho que o contribuinte fez uma tabelinha. Olha aqui, ó. Na tabelinha do contribuinte fica mais fácil, ó. Tá no final da folha 2. Direito à redução integral da multa. Quando do recolhimento do auto de infração, o processo do débito era composto desses valores. O contribuinte efetuou o pagamento à vista, tal como calculado pelo SICALC.
Aí ele zerou a multa de ofício e tem os juros de receita e juros de multa. Está vendo que tem os juros de multa? O valor que ele está postulando é exatamente esse valor de juros de multa. Ó. É o 191,11. E essa jurisprudência que ele fala, que jurisprudência é essa, doutor Pinheiro? É jurisprudência judicial, não é administrativa. Não é administrativa. A justiça tem algumas decisões que ele... Não sei se foi... Ele trouxe decisões, não sei se foi uma ou duas, não me recordo agora, faz algum tempo, mas de qualquer forma tem decisão judicial que ampara a tese dele, mas ele não é parte, então, pelo que eu vi. Tá. Tá bem. A única questão aqui que me chama é que o senhor fala que a interpretação deve ser restritiva, né? É que eu acho que, se não me engano, o parecer fala em restritivo agora. Eu nunca... Não me recordo, se não me engano, eu usei a mesma nomenclatura do parecer, da nota, melhor dizendo. O CTN não fala em restritiva, né? Ela fala em literal, né? Literal, porque eu não concordo com essa ideia de restrição. Não é nem restritiva, nem ampliativa. Literal. Deve produzir os efeitos, né? Os efeitos não devem ampliar nem restringir. Então, a nota está no processo. Deixa eu abrir o processo. Se não me engano, mas tá bem, eu vou acompanhar pelas conclusões, então, só por causa dessa... eu posso colocar literal. Cadê a literal? Onde é que eu coloquei isso? Se eu colocar literal, ok. Aí a gente deixa em aberto. Deixa em aberto. Ok, então acompanhou. Raíssa. Acompanho. André. Acompanho. Acompanho. 235. Negar provimento por unanimidade, 234. 235. 235, Iliana de Fiore. Aqui é um pedido de restrição, sem ser por declaração de ajuste. E ela pleiteou na origem lá, 2003 a 2008, que era uma restituição do abono de férias. Abono de férias, desfrutou 2/3 das férias, converteu 1/3 em abono. E o pedido foi indeferido com base lá na delegacia de origem, com base na falta de entrega da declaração. Aí a contribuinte foi cientificada, não se manifestou no primeiro momento, e depois foi apresentada a manifestação de conformidade, a nulidade da intimação, a não se ter depois de renda, e fala que somente a partir de maio de 2009 ficou determinado que o pedido de restituição se daria por meio da declaração. A DRJ considerou que a intimação tinha validade e acabou analisando a manifestação. Então, era 2013 a 2008. 2008 ela manteve, por conta ainda estava no prazo da retificadora. 2004 e 2005, como ela já tinha protocolado, voltou para revisar na unidade. Em 2006 e 2007, a própria contribuinte já tinha apresentado a declaração retificadora, né? E o jogador considerou que a recepção do formulário inviabilizava a adoção da declaração de ajuste, sem qualquer ressalva, né? Quer dizer, recepcionou o pedido. Então, não concedeu direitos, ficou somente em 2003 e 2008. E ela só se insurge contra 2008, a decadência. E aí eu trago a questão não, ela
Isso, não, perdão. Em 2008, a DRJ considerou já decadente, já que já tinha tempo, ainda tinha tempo da retificadora, quer dizer, não considerou o pedido, então ainda tinha tempo. Aí, em relação a 2003, ela considerou que estava decadente, porque o pedido da restrição foi em 22/10/2008. Considerou a decadência, com base na extinção do crédito na data de 5 anos. Março, considerou a data da retenção na fonte em março de 2003. E aí eu trago um parecer normativo da COSIT, que fala que esse prazo para retificação em rendimento sujeito a ajuste conta do ano calendário. E aí, no caso, por conta disso, eu dou provimento ao recurso, afastando aí, nesses termos. Né? Aí acabei trazendo alguns termos que eu vi. Dá provimento para afastar a decadência arguida pela autoridade julgadora de primeira instância, determinar o retorno dos autos à unidade de origem para apreciação do mérito do pedido em relação ao objetivo de 2003. Arguida ou declarada? A DRJ declarou a decadência? Eu mudo aqui. Então, você está anulando o acordo da DRJ? Então, não seria... Não, reforma. Reformar ou... Não, anular, ué. Por que anular? Ué, Não, mas porque reforma. eles deram a decadência e ele está desfazendo. Não, a decadência do pedido. Hã? Não. Ela pediu, o pedido dela que está decadente. Eu estou dizendo que não está, ela ainda pode pleitear a restrição. No caso, a decadência aqui prejudica ela. A decadência é contra ela agora. Eu estou dizendo que não está decadente. Eu não entendi. A DRJ... Ela fez o pedido em março de 2000 em março de 2003, né? Não, peraí. Não, em março de 2003. Foi em 2008. Pediu em... Isso. Pediu em outubro de 2008. Foi o pedido dela da restrição de 2003. A DRJ falou, não já decaiu esse teu direito, porque a retenção na fonte foi em março de 2003. Eu entendo que não, ela deve constar decadência, porque, no caso, não fala em decadência, né? O direito de pleitear a restituição, né? É decadência. Sim, mas é que é assim, é só pela questão da nomenclatura, né? Porque o CTN fala assim, o direito de pleitear a restituição extingue-se com recurso prazo de 5 anos, contados da data da extinção do crédito. A DRJ entende que a extinção do crédito foi na data da retenção da fonte, que foi março de 2003. E aí tem um parecer da COSIT que fala, não, quando é sujeito a ajuste, a data da extinção no fim do ano calendário. Ou seja, seria dezembro de 2003. Então, em outubro de 2008, ela ainda podia pedir a restituição. Então, a DRJ declarou que em 2003 não podia mais pedir restituição, não é isso? Isso. Então, agora você vai afastar e vai mandar para a DRF analisar o pedido, é isso? Eu coloquei nesses termos aqui que eu estava lendo a acordo da DRJ para entender. Dá provimento para afastar a decadência declarada no acordo de impugnação para o ano de calendário. É ano calendário, né? 2003. Isso. E determinar que a unidade de origem aprecie o pedido de restituição, é isso? Eu fiz relativa deste ano, não é isso? 2003? Isso.
Eu já citei, porque, na verdade, o resto a DRJ já mandou fazer, né? Inclusive, ela já ganhou lá. Em 2004, 2005, a unidade já concedeu. Então, o seu voto é para afastar a decadência declarada no acordo de impugnação para o ano calendário 2003 e determinar que a unidade de origem aprecie o pedido de restituição relativo a este ano. É isso? Isso. Cleberson. Eu não entendi por que tem que ser. Por que é a unidade de origem que deve apreciar? Então, aí eu fiquei assim, porque imagino que se eu negar o mérito, não seria. Porque a DRJ ela entendeu que não tinha mais direito ao pedido. Então, eu teria que voltar para a DRJ analisar o mérito ou com a unidade. Não seria assim? Porque a razão, o fundamento da unidade de origem foi a entrega da declaração. Que a restituição tem que ser requerida por meio da declaração retificadora, né? Só que aí a DRJ entendeu, não, como a unidade recepcionou o pedido, então está valendo. Eu vou analisar o mérito. Então, porque não tinha passado o prazo para ela apresentar. Mas olha, o fundamento na origem é que tinha que ser por retificadora. Esse foi o único fundamento. A unidade de origem não disse que estava decadente. Mas esse fundamento já foi afastado pela DRJ, não é isso? Pois é, já foi afastado pela DRJ. Se a DRJ afastou e a reforma dela nossa reforma só em relação à decadência, tem que voltar para a origem, não é? Mas aí eu raciocinei o seguinte: por que ela não concedeu o mérito no 2004 e 2005? Ela voltou. Ou seja, aí eu pensei, se eu voltar para a DRJ, ela vai voltar para a unidade de origem. Assim como ela fez no 2004 e 2005. E como a decisão da DRJ não foi anulada, mas só reformada, ela é reformada na parte que reconheceu a decadência, não na parte que acolhe o argumento. Agora, a não ser que ela tenha levantado a decadência e, em relação a 2003, nada tenha falado sobre a questão do formulário. Não, ela aceitou. Eu não li o acórdão da DRJ. Ela aceitou o formulário, ela só não aceitou em 2008. Hoje não, Não, ela só não aceitou o formulário, se eu não me engano, em 2008. Deixa eu tentar. Porque ainda estava no prazo da retificadora. Então, mais ou menos. Eu vou abrir para ler o acórdão, para entender exatamente. Porque são vários anos. Aí a DRJ entendeu o seguinte: não, recepcionou na unidade. Então eu aceito, exceto para 2008, porque ainda dá para apresentar a retificadora. Aí a contribuinte apresentou, logo que a contribuinte foi manifestada, ela já apresentou algumas retificadoras. Quer dizer, o litígio já acabou aí, nas retificadoras. 2008, a DRJ falou, não, ainda dá para você apresentar, então não aceito. 2003 está decadente. Em 2004, 2005, volta para a unidade. Então, pronto. É só isso mesmo, é só a questão da decadência. Mas ela voltou para o mérito ser analisado pela DRF. Então, ela vai fazer a mesma coisa, como diz o Rodrigo. Melhor dar a mesma solução que a DRJ deu, ué. Em 2004, então, 2004, poderia apresentar retificadora para 2004? Não, volta aí. 2008. 2004. Não, o 2004 foi um exemplo que ela voltou, não voltou para a origem? 4 e 5. Tá, ela voltou 4 e 5. Eu digo assim, o 3 ela voltaria também. O 3 ela voltaria, isso. Ela voltaria também. Tá. Então está bem. Eu escrevi da seguinte forma: provimento ao recurso voluntário para afastar a decadência declarada no acordo de impugnação para o ano calendário 2003 e determinar que a unidade de origem aprecie o pedido de restituição relativo a este ano.
Tá, Rodrigo? Tá, Só um instante. Tá, ó, nossa, o acordo é gigante e não está muito bem estruturado. Pois tem, mas aí ela juntou de um outro contribuinte. Vê se, Ah, tem mais de um? Não, eu estou vendo o 2008-86. pega aí que eu vou pegar a página certinha aqui, que é a página 85. 110. 74. Ah, bom, eu estava lendo a 110, mas começa lá atrás. É Mas é isso aí. gigante. Porque eu queria saber se em relação a 2003, houve de fato uma. Em algum momento ela fala categoricamente. Pega no final, no 85, ó. No 85 a DRJ fala assim: voto por acolher a preliminar de tempestividade, acolher parcialmente a preliminar de legitimidade da via eleita para pleitear restrição, ou seja, o que não precisa é edificadora, e determinar o retorno dos autos à delegacia de origem para apreciação do mérito do pedido em relação aos valores retidos em 2004 e 2005. Ela não fala nada de decadência? Que aí no... Não, então. É porque não é assim. Agora eu não entendi. Se ela não fala em decadência, como é que é? Pode mudar o termo, porque não é decadência, né? É extinção do crédito, a data da extinção do crédito. Não. Ela nem fala em data de extinção de crédito. Ó. Acolher a preliminar de tempestividade. Então, Acolher parcialmente a preliminar de legitimidade da via eleita para pleitear a restituição. Determinar o retorno dos autos à delegacia de origem para apreciação do mérito do pedido. Em relação aos 2004 e 2005. Ela não fala nada sobre 2003 aqui. ela fala no corpo, né? Foi 83. No segundo parágrafo do 83, já no tocante à retenção ocorrida em março, o pedido de folha 1 foi formalizado depois do fim do prazo para apresentação da DIRPF retificadora. Tá, ok. Mas aí ela afasta porque tem uma... Ó, aí depois, dos dispositivos legais acima transcritos, traz que a cobrança ou pagamento de tributo indevido confere ao contribuinte direito à restrição e esse direito extingue-se no prazo de 5 anos contado da extinção. É por isso que ela não fala em decadência, porque da restrição é a extinção do crédito. Né? Aí posso mudar ali, analisar, então não seria afastar a decadência, só determinar o retorno dos autos em relação a 2003. Não sei não, porque pelo que pouco que eu li aqui, talvez é o que o Dr. Kleberson falou, tem razão, tem que voltar para a DRJ voltar para o órgão de origem. Para que isso? Porque se ela não apreciou o ano de 2003 em relação à questão do formulário, a gente vai estar suprimindo a instância. Ela aceitou o formulário para 2003. Ela só não aceita para 2008, porque falou que estava mas no onde é que está prazo. isso escrito aqui? Acho que eu estou procurando. Ela aceitou 2004, 2005. Em 2003, ele fala na Folha 84, que houve extinção do crédito. Ó, dessa forma, em relação à retenção ocorrida em março de 2003, na data de protocolo do pedido, já estava extinto o direito da contribuinte pleitear a restituição. Ela não fala em decadência, porque, assim, quando fala em restituição, não se fala. Eu acabei não achando decadência, fala a data da extinção do crédito. Acho que até Eu sempre evitei também. Então. Aí eu acabei botando afastar a decadência, mas no que eu vi, decisão parecida. Mas poderia ser só determinar o retorno dos autos também. Nossa, esse parágrafo aqui tem carga de dispositivo e não está lá no final. É porque não é decadência, né? Não é, né? É assim. Não, tinha que ter constado no dispositivo. Sim, não. Tinha que constar no dispositivo. Não, é porque o CTN vai falar em data de extinção do crédito, só não chama de decadência. Mas... É decadência, mas aí acabou ficando, ele não usou decadente, ele usou tá extinto o crédito. Tá, então como é que você quer que coloque aqui? Doutor Rodrigo, então, no caso aqui, não seria útil, então, se eu colocar um parágrafo, que eu não sei, me parece que não tem, dizendo só que a DRJ já tinha acolhido
O formulário. O entendimento que poderia ser utilizado para o formulário. Isso é relevante. Foi o fundamento lá na origem, né? Relatório, sim, botei no relatório. Considerou o jogador a pó que a recepção... Não, mas como razões de decidir para retornar para a origem. Tá. Não, no mesmos termos do... Tem que estar no voto. Tá. E seria os mesmos termos do porquê a DRJ aceitou o formulário. Que como a DRJ já aceitou o formulário, não tem por que retornar para ela novamente decidir essa questão. Nesse ponto não é reformada a decisão dela. Por isso que volta para a origem. Tá. Se bem que ela não pode, logicamente, falar isso e ao mesmo tempo declarar decadência. Não dá. Ela não declarou a decadência, né? Declarar extinto o direito. Tá? Então ela não entrou nisso. Tem que voltar para a DRJ, não adianta. A DRJ? Mas aí eu já sei que ela vai fazer. Senão, logicamente, ela não poderia ter chegado a esse ponto. Não, eu fui também por uma questão prática. A contribuinte já até o 2004, 2005, ela já restituiu já. Como é que você quer que escreve? O direito de pleitear a restituição. Não, eu achei que essa redação aí estava adequada, que eu coloquei. Falou decadência, depois você falou que não quer que fale decadência. Eu não, porque a DRJ ela não fala em decadência. É assim. Eu acho que aí a gente pode mudar para dar provimento recurso para afastar o entendimento proferido no acordo de impugnação quanto à extinção do direito de pleitear a restituição para o ano calendário 2003 e determinar o retorno para apreciar. Para mim. Que aí usa os mesmos termos que a DRJ usou. Sim. Não gera confusão. Cleberson. É que o parecer da Receita ele utiliza Decadência, né? Então, eu acompanho o relator. Raide, eu vou ler o que eu escrevi. Dar provimento ao recurso voluntário para afastar o entendimento proferido no acordo de impugnação quanto à extinção do direito a pleitear a restituição para o ano calendário 2003 e determinar que a unidade de origem aprecie o pedido de restituição relativo a este ano. Raide. Acompanho. Pinheiro. Acompanho. Acompanho. Então, por unanimidade de votos. Eu vou fazer uma pausa. Val, vamos parar a gravação, por favor.